Olá, gente, bom dia. Então, vou compartilhar então a minha tela aqui. Então, vamos lá. Todos estão vendo aí a tela agora? Vocês estão conseguindo ver a tela? Por favor, me orientem aí, porque eu não consigo ver agora vocês. Bom, então, nós vamos começar... hoje eu vou discutir rapidamente as oportunidades e ameaças para o universo jurídico que a inteligência artificial está trazendo, tá? Eu lido com isso e eu vou trazer isso de uma perspectiva um pouco mais prática, tá? Bom, a nossa agenda, a gente vai falar um pouco da era da ascensão dos algoritmos, como eu chamo isso, tá? E como esses algoritmos estão expandindo a inteligência humana. A gente vai falar também dos benefícios da IA, quais os benefícios que a IA trazem para análise de informação, vai falar um pouquinho das oportunidades da IA aplicadas, em particular, à área jurídica, seja ela privada ou pública, mas, como tudo, também tem as suas ameaças e riscos. A gente vai rapidamente falar sobre esse tema também, tá? Da minha apresentação pessoal, meu nome é Vitor Riso, eu sou diretor de inovação da Exxon Tecnologia, eu sou sócio da Exxon Par. A Exxon Par hoje é uma holding carioca com 10 empresas de base tecnológica em diversos segmentos, inclusive, naturalmente, Legal Tech, Fintech, Agritech e IA, tá? E eu já estou há 20 anos trabalhando aí no gerenciamento de projetos de tecnologia jurídica em grandes empresas, instituições financeiras, tá? Nos últimos 5 anos, as coisas mudaram, e mudaram para melhor, porque eu comecei, então, a me dedicar a desenvolver serviços de inteligência artificial focados especificamente para análise automática de documentos. A área jurídica é muito rica em documentos, e aí nós começamos a trabalhar a partir disso, tá? Vamos falar inicialmente dessa era, que eu chamo de era de ascensão dos algoritmos, que é o que a gente está vivendo agora, tá? O ser humano, vamos dizer, no seu estado natural, ele tinha a sua força muscular, né, os seus membros, a sua força muscular, e ele rapidamente ele percebeu que ele podia fazer a extensão artificial desta força muscular. E aí ele criou ferramentas e depois ele criou máquinas, tá? E com isso ele multiplicou e ganhou superpoderes físicos, vamos dizer assim. Ele conseguiu multiplicar a sua força muitas vezes, tá? E logo em seguida, o ser humano, logo em seguida não, mas enfim, a partir do século XIX, século XVIII, XIX, o ser humano começou a perceber que ele podia também expandir os seus sentidos, os seus 5 sentidos, tá? E ele fez isso através de diversos instrumentos, desde o microscópio, que via um mundo que não havia sido revelado antes, até os telescópios, que permitiram ver, então, as galáxias, permitiram ver os planetas e as galáxias, como o radar, que permitiu ao ser humano ver no escuro, e ainda o raio-x, que permitiu que o ser humano enxergasse através de corpos opacos, tá? O fato é que, com isso, também, mais uma vez, o ser humano não só fez a extensão artificial dos seus sentidos, mas ganhou superpoderes, como se fosse um super-herói de quadrinhos que conseguia ver através de paredes, ver a distância, ver à noite, tá? E mais recentemente, a partir da década de 50, o que aconteceu é que o ser humano começou, então, a fazer a extensão artificial da sua inteligência. E aí surgiram os diversos algoritmos para fazer a expansão da inteligência humana. E é esse momento que a gente hoje vive, né? A gente usa agentes inteligentes para fazer uma série de pequenas tarefas em nosso lugar, tá? E quando a gente fala de IA, é importante a gente perceber que ela já está em todos os locais da nossa vida, tá? E aí eu falo de ubiquidade da IA, tá? Ubiquidade é um termo um pouco complexo, né? Mas o fato é que ela é uma característica do que existe ou do que está praticamente em todos os lugares. E nada melhor do que essa palavra, eu acho, que para definir como a IA já está presente em todos os aspectos da nossa vida, seja no Google, na Amazon, Netflix, Instagram, Uber, iFood, Siri, Cortana, etc. E tal, tá? E o mais engraçado é que a gente, inclusive,
terceirizou para um algoritmo achar um par afetivo lá no Tinder. Ou seja, é nesse nível que a gente está interagindo hoje com os algoritmos de inteligência artificial. Então, esse conceito de ubiquidade da IA, que está em todo lugar, e particularmente no nosso celular, é que eu acho que a gente deve começar a entender, tá? E refletir sobre isso. Ou seja, ela se encontra em toda parte, em todos os locais, pessoas e objetos, você já tem a IA sendo utilizada. Tá? E quando a gente fala de inteligência humana, antes de falar de inteligência artificial, vamos falar da inteligência humana. Né? A inteligência humana é um conjunto de funções cognitivas bastante complexas, tá? Que envolvem memória, aprendizado, manipulação de ideias abstratas, resolução de problemas, planejamento, e uma coisa muito importante, que é a percepção sensorial e a sua adaptação ao ambiente a partir do que está sendo percebido. Os agentes inteligentes que foram criados, então, pelo ser humano para fazer tarefas em seu lugar, esses agentes inteligentes artificiais estão fazendo coisas semelhantes, em menor escala, naturalmente, nada se compara às funções cognitivas de um ser humano, mas eles fazem análise de dados, interpretação de linguagem, resolução de problemas, aprendizado, sensoriamento e adaptação ao ambiente. Então, eles também estão emulando, numa escala menor, aquilo que é a inteligência humana, mas numa escala muito menor, naturalmente, tá? Quando a gente olha, eu trabalho muito com análise automática de documentos, tá? Usando diversos algoritmos. E quando a gente olha a comparação dos seres humanos com os algoritmos, a gente vê situações assim. Então, por exemplo, a gente vê que seres humanos, eles têm um desempenho, tá? E esse desempenho é proporcional ao treinamento que é dado. Então, quanto mais treinamento você dá, essa pessoa tem uma curva de aprendizado, mas, no entanto, ela chega em determinado momento, ela chega num patamar. O desempenho dela, por mais que se dê treinamento, não passa daquilo. E, eventualmente, por saturação, por tédio ou por outro motivo qualquer, com o tempo, esse desempenho começa a cair. Os algoritmos, principalmente os de machine learning, eles custam mais a aprender. Então, para que você consiga que um algoritmo faça algo que um ser humano faz, você tem que treiná-lo com um volume de casos, ou um volume de casos muito maior do que um ser humano. Tá? Entretanto, na medida em que ele é treinado, à medida que aumenta o treinamento e a quantidade de dados, quando você fala de machine learning, treinamento, leia-se dados, né, é equivalente a dados, à medida disso, o algoritmo começa a ter um aumento significativo de desempenho, e em determinado momento ele ultrapassa, então, o desempenho dos seres humanos. Tá? E pode ser muito superior, então, principalmente pela sua capacidade de processamento de dados, mas também pela acurácia. E o que a gente vê, por outro lado, é que o ser humano, quando lida com um volume muito grande de informação, ele começa a ter uma queda de desempenho. O ser humano é suscetível à sobrecarga de informação e, naturalmente, ele começa a ficar, vamos dizer assim, o desempenho dele começa a cair. Os robôs, por outro lado, e os algoritmos, eles têm um desempenho constante, tá? Então, eles funcionam bem 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles funcionam muito bem, tá? E quando você vai para a parte de horas trabalhadas também, eu estava falando antes de volume de informação. Quando você vai para a parte de horas trabalhadas, naturalmente, nós somos todos sujeitos à fadiga. A pessoa que está fazendo uma tarefa no início do dia não é a mesma pessoa que está no final do dia ali fazendo aquela tarefa, ela está cansada, tá? E, portanto, a sua acurácia, o seu desempenho vai cair, tá? Os algoritmos, não. Os algoritmos, eles têm um desempenho constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e se você precisar aumentar a demanda, é só você disponibilizar mais capacidade no servidor e ele consegue lidar com isso de forma muito tranquila. Quando você tem que fazer o aumento da demanda através de seres humanos, você tem que contratar gente, treinar gente, gerenciar gente, tem que ter lugar, computador, tudo isso tem custo.
tá? Então, de fato, os algoritmos eles têm um desempenho superior nesse sentido também, em termos de tempo, à medida que o tempo passa, à medida que as horas trabalhadas passam, tá? Mas os algoritmos eles têm limitações, e são limitações importantes, que quando a gente olha algoritmos, você tem algoritmos de tarefas restritas ou bem específicas, tá? Elas podem ser simples ou complexas, mas elas são restritas, específicas. Ou você pode ter algoritmos mais genéricos para tarefas variadas, tá? E quando você olha a variedade das tarefas, os algoritmos realmente têm um desempenho ruim que cai à medida que aumenta a variedade da tarefa. Ele pode ser muito bom para uma tarefa super especializada, mas quando você pede que ele faça outras coisas para o qual ele não foi treinado, ele vai começar a ter uma perda acentuada de desempenho e acurácia. O ser humano ele tem uma perda eventualmente um pouco menor, né? Mas em geral o ser humano lida muito melhor com tarefas variadas ou assim multitarefa. O ser humano é muito mais multitarefa do que os algoritmos. Então, algoritmos são bons quando eles estão dentro de uma tarefa bem restrita e específica, tá? Não importa se essa tarefa é complexa ou simples, ele vai muito bem, tá? Bom, olhando para a área jurídica, a gente tem que começar a refletir quais são aí as principais aplicações, tá? A gente tem trabalhado aí em alguns casos, né? E quando a gente fala especificamente da área privada, o que eu estou vislumbrando aí são algumas aplicações. Primeiro, análise automática de documentos, porque a gente consegue analisar um volume de documentos muito grande, de forma muito rápida, tá? E isso gera resultados, assim, incríveis mesmo, tá? Depois, a extração de dados da inicial do processo para o cadastro. Então, o enriquecimento de cadastro com isso, tá? A classificação de causa raiz do processo, que seria o motivo, né? Ou a causa, enfim. Então, essa classificação. Note aqui que essa classificação ela é um problema, em geral, para muitas empresas, porque treinar pessoas para fazer essa classificação da causa raiz não é fácil e, dependendo de quantos motivos ou quantas opções você tiver naquela tabela, isso não é fácil, e o ser humano ele tende a ter muitos erros também. Um aspecto interessante da IA é o agrupamento de processos similares. Pela leitura do texto, você treinar algoritmos, tá? Que reconheçam padrões de textos de iniciais, por exemplo, e aí ele consegue, a partir da leitura da íntegra da inicial, por exemplo, ele consegue fazer o agrupamento de processos similares. Isso também, eu acho que pode ser uma aplicação interessante, tá? Naturalmente, a análise de litispendência, quando você tem uma base de dados muito grande, você conseguir, sem que um ser humano tenha que ficar verificando, você conseguir identificar que, olha, esta pessoa já tem aqui este processo, compara os dois documentos, verifica que os dois documentos são similares e diz, olha, aqui há uma probabilidade muito grande que isso seja uma litispendência. Quando você está falando de base de dados muito grandes, isso faz uma diferença, porque o ser humano não consegue fazer essa análise em volumes muito grandes, tá? Naturalmente, um tema já, enfim, interessante também, que pode ser feito, quando você precisa, em provas processuais, você precisa fazer transcrição de áudio para texto, tá? Então, aí se aplica muito bem também a IA, tá? E aquilo que é o desejo de todos, a análise preditiva de decisões. Eu diria aqui, para ser muito franco, nós ainda estamos muito longe disso, nós, que eu quero dizer, o mercado como um todo, porque o que ocorre é que, para você fazer esse trabalho, você precisa de um volume muito grande de dados, de documentos para fazer esse treinamento, e isso tem um custo muito alto. Então, quando você está falando de análise preditiva de decisões de forma genérica, isto ainda não vamos dizer assim, não é viável. Quando você está falando de análise preditiva para um escopo bem específico, para um tipo de ação bem específica, para um segmento bem específico, então, por exemplo, vamos dizer assim, situações em que ele não reconhece o contrato
o cliente, o autor, não reconhece um contrato de crédito consignado para banco. Ok, aí você consegue uma coisa mais, você consegue reduzir aí o escopo do treinamento e aí você passa a ter, a poder ter respostas interessantes, tá? Quando você vai para a área pública, você tem aí um outro conjunto de possibilidades também. E é interessante notar, eu estava lendo num documento, que cerca de 50% dos tribunais, é um documento da FGV, inclusive, cerca de 50% dos tribunais brasileiros já possuem, de alguma forma, alguma iniciativa, um projeto de inteligência artificial operante ou em desenvolvimento. Isso é muito importante, porque nós temos aí um judiciário enorme no Brasil, que tem que atender uma demanda muito grande, então é muito importante que o judiciário esteja se mexendo nesse sentido. Então, esses 50% dos tribunais representam aí, no todo, 64 projetos de inteligência artificial no judiciário, distribuído em 47 tribunais. Então, acho que isso é uma iniciativa muito interessante do judiciário, reconhecer a importância dessas tecnologias para aumento de produtividade e para uma melhor prestação de serviço para a sociedade, né? E dentro da área jurídica pública, você também tem aí outras tantas oportunidades, a busca de jurisprudência avançada, a busca avançada de jurisprudência, a resolução de disputas online para pequenas causas. Na Estônia já existe isso funcionando há algum tempo, eles tratam de pequenas causas até 7.000 euros, tá? Então, comparado com o Brasil, não é tão pequeno assim, mas isso já existe através de robôs, tá? A triagem de processo, com certeza, e esse volume todo que entra dentro do judiciário, o agrupamento de processos similares com a mesma jurisprudência também é uma tecnologia, é um uso que está sendo feito no judiciário como um todo, né? Eles estão procurando clusterizar esses processos similares, tá? A geração semiautomática de peças processuais, naturalmente, em peças processuais não, vamos dizer, de peças dentro do processo judicial, tá? E a transcrição de voz de audiências também, para facilitar. Hoje as audiências já estão todas gravadas, mas você poderia usar isso também para fazer a transcrição de voz, bem como suporte à decisão de juízes. Então, na Alemanha já existe um experimento muito interessante, em que um algoritmo ele analisa uma base de dados muito grande e já traz uma série de elementos e informações a partir de documentos, julgamentos anteriores e tal, para subsidiar a decisão do juiz sobre aqueles casos, tá? No caso do Reino Unido e Inglaterra, foi feito um algoritmo, tá? Que faz a análise preditiva das decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ou seja, uma coisa bem restrita, como eu falei, tá? E ele já consegue acertar aí com 80% de acurácia aquilo que os juízes vão decidir. Então, aqui já existem algumas iniciativas, eu acho que muito importantes, tá? Bom, vamos falar um pouco, então, desses benefícios, tá? A gente tem os principais benefícios da IA para a área jurídica são aumentar a qualidade, a eficiência, a satisfação das pessoas e o resultado do negócio. Satisfação porque você tem os resultados de forma mais rápida, tá? E você, naturalmente, aumenta os resultados do negócio. Você reduz custos, erros, e você tem aí diversas reduções de riscos também, em função desses erros provocados por humanos, e seres humanos, de fato, provocam muitos erros. Você melhora a privacidade na medida em que os documentos não são documentos com dados pessoais, não são analisados por pessoas, assim, por algoritmos que você pode rastrear. Você aumenta aí muito a questão da privacidade, da segurança, escalabilidade, nem se fala, você consegue escalar essas soluções muito rapidamente, e você melhora a velocidade de processamento. Então, a gente tem diversos projetos em que aquilo que era feito em um mês, hoje é feito em um dia. O que era feito na mão por seres humanos em um mês é feito por algoritmos, aquela mesma quantidade, com a mesma qualidade, é feito em um dia, às vezes.
empresas. Então, a gente tem uma velocidade de processamento muito grande. E com isso, a gente também viabiliza operações 24/7, a transformação digital das empresas e da sociedade e a solução de problemas complexos. Tá bom? Bom, quando a gente olha aí a área jurídica, principalmente as áreas jurídicas privadas, tá? Existe um leque de oportunidades do emprego de tecnologia, ou, em particular, de IA, que é principalmente desenvolver novos produtos e serviços jurídicos. Você, através dessas tecnologias, você pode começar a desenvolver serviços que não existiam antes e criar, portanto, novas possibilidades de serviços para os seus clientes. Tá? A IA ela entra, de fato, como um elemento estratégico de competitividade, e isso fica cada vez mais evidente. Tá? Agora, um ponto em que ela gera uma oportunidade muito grande é a de identificar padrões em grandes volumes de dados. Ou seja, quando você tem um volume, você tem um Big Data judicial. Hoje nós temos um Big Data aí de 138 milhões de processos judiciais. Quando você tem um volume de dados muito grande, que torna, vamos dizer, a análise humana um pouco mais difícil, né, às vezes, ou até inviável, você realmente tem nessas tecnologias uma grande oportunidade de identificar padrões aí, tá? Mas isso traz algumas ameaças também. Então, a pergunta que a gente ouve com certa frequência, IA vai acabar com o advogado? De forma nenhuma. Nunca isso vai acontecer. Tá? O que, entretanto, vai acontecer é que advogados que não usam IA poderão, eventualmente, acabar com advogados que não usam IA. Então, como é que vai ficar esse processo? Tá? E aí, a resposta é sim. Ou seja, se por um lado a IA não vai acabar com o direito, mas por outro lado, o processo de seleção natural de advogados usando IA versus advogados que não usam IA vai começar vamos dizer assim, a colocar à margem, vamos dizer, formas de trabalho um pouco mais antigas. Então, os riscos que a gente tem da IA, mas não só da IA, da tecnologia como um todo, a obsolescência tecnológica de alguns modelos de negócios jurídicos, ou seja, aqueles modelos de negócios jurídicos muito focados em fazer as coisas como se fazia há 10 ou 20 anos atrás, de fato vão ter dificuldades em se manter no futuro. Eles terão dificuldade por conta da perda de competitividade. Naturalmente, eles possuem custos mais altos do que aqueles que estão prestando serviços com um grau de automação maior. Tá? E uma das coisas que ameaça também, enfim, ou que é um problema, é a falta de diferenciação. Quando as pessoas estão fazendo sempre mais do mesmo, isso não é só na área jurídica, em qualquer área, né? Esse escritório, essa pessoa, esse profissional que está fazendo mais do mesmo, ele está fadado a ser substituído por aqueles que começam a trazer novas ofertas, enfim, e novos serviços. E também, naturalmente, um risco é quando você tem operações de foco muito operacional e com baixo valor agregado. Com baixo valor agregado, quer dizer, as atividades de baixo valor agregado serão provavelmente não, estão sendo já substituídas por algoritmos, por robôs que estão fazendo. Então, aqueles que estão focados em atividades operacionais com baixo valor agregado tendem a ser substituídos aí por robôs ou por algoritmos, tá? Então, em conclusão, o que a gente tem hoje a gente já percebe que a gente tem a inteligência humana expandida por algoritmos em diversos segmentos, enfim, está aí à nossa volta em tudo que a gente faz na vida, tá? A gente percebe que os algoritmos eles trazem um desempenho superior para situações de baixa variabilidade, ou seja, para escopos bem específicos, eles trazem um desempenho superior. Você já possui hoje diversas aplicações na área jurídica e certamente serão desenvolvidas tantas outras. Essas aplicações trazem inúmeros benefícios,
mas também trazem um processo de seleção natural dentro do universo jurídico, tá? E isso representa, para aqueles que não se adaptarem, um conjunto de riscos, né? Só lembrando aqui o Darwin, ele não dizia que o processo de seleção é feito pelo mais forte, não, é pelo mais adaptado, ou seja, aquele que se adapta melhor sobrevive. Então, eu acho que é um processo que a gente vai ter que olhar agora, cada um, olhar o seu negócio, o seu trabalho, sob o ponto de vista de como é que a gente se adapta para sobreviver e para aproveitar essas oportunidades enormes que temos aí pela frente. Deixo aqui, então, meus contatos, tá? É sempre um prazer, enfim, trocar ideias sobre esse tema, e agradeço mais uma vez aí o convite gentil do Rafael, que me deu muita alegria e muita honra. Obrigado, então.